Fala galera, aqui é o Shine, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui com mais um react do Aizen 2, segundo canal do Aizen, focado mais em jogos do que o conteúdo de anime que ele faz no canal principal. E o da vez, meio que é uma convergência entre os dois assuntos, afinal, vamos tratar aqui de jogos de animes, que convenhamos, a grande maioria deles, infelizmente, não tem um trabalho realmente bom, né, satisfatório e interessante ali. Se tornou com o tempo, graças a uma certa empresa aí, né, Bandai? Um grande Ctrl+C, Ctrl+V, apenas trocando a skin base dos personagens e servindo de modelo para todas as franquias e IPs que ela tem posse. Padronizou ao extremo, sucateou e deixou genérico tudo, mas que infelizmente vem dando certo e dando dinheiro para a empresa. Então, infelizmente, não é algo que vem mudar, eu acho. Mas antes de iniciar o react aqui, aquele recadinho de sempre, se inscreve no canal, deixa um like aí embaixo e comente se você gostou, concorda com as opiniões e se você quer que eu faça um react específico de alguma coisa, beleza? E puder também, eu vou deixar aparecendo aí no card o vídeo de ontem, né? Saiu quase ali na meia-noite, então muita gente acha que não deve ter visto ainda. Confere lá que foi um rap do Wolverine, ficou bem legal. Dito isso, pessoal, bora pro react. Um último adendo que antes de iniciarmos o react aqui do famoso meu problema com os novos jogos de anime, né? Eu cresci jogando vários jogos de anime, principalmente os de Dragon Ball e Naruto. Então é uma parada que me deixa triste ver como isso se tornou no estado atual, né? Obviamente também joguei outros, como One Piece, sei lá, Digimon, mas tipo assim, vários outros tipos de jogos que não vem aqui ficar citando, que senão esse vídeo vai ser infinito. Mas, cara, joguei muita coisa, cresci jogando isso. E quando você cresce jogando uma parada, você cria um carinho a mais. E é decepcionante tudo que a Bandai produziu nos últimos anos ali. Eu acho que os únicos dois jogos que eu devo ter comprado recentemente de anime, sei lá, foi o Jump Force, aliás, três. O Jump Force, que foi patético. O jogo de Jojo, que já tem um tempo que saiu, né, o Rise of Raven. E, obviamente, né, Dragon Ball Z Kakarot, que eu acho que é um mínimo de diferença ali. Em algumas coisas fogem um pouco do padrão que vinha saindo ali, mas ainda assim é bastante similar ao mesmo tempo, cara. Mas vamos ver aqui qual é o problema que o Aizen tem. Imagino que seja o mesmo que o meu, mas vamos lá. 3, 2, 1, No dia 28 de março foi anunciado um novo jogo One Piece chamado One Piece Odyssey. Há muito tempo rumores sobre esse jogo circulavam por aí porque a Bandai fez o registro de um domínio com o mesmo nome. Agora, um monte de suposições surgiram a partir desse registro e agora nós descobrimos que o jogo se trata de uma nova história escrita por Oda que será baseada em combate por turno. Estranho, o que não foi comum nem nos últimos jogos de One Piece e muito menos nos últimos jogos para console da maioria dos jogos de grandes animes. Dragon Ball, Naruto, Berserk, Fullmetal Alchemist, One Piece, Bleach, etc. costumam ser animes adaptados em jogos, alguns com mais, outros com menos frequência, tipo, bem menos mesmo. Esses games costumam usar de apenas duas fórmulas, ou ele é um Arena Fighters, ou ele é um Musou, ou Musou. Sério, pegamos os últimos jogos, Berserk Musou, Bleach Warriors 4, Burning Blood, Xenoverse 1 e 2, Naruto Storm, o novo jogo de Kimetsu no Goiaba. Nos últimos anos, para console, o único realmente diferente da maioria é Dragon Ball FighterZ, e não é à toa que só é menos vendido que Storm 4. E tem esse daí também, né? Esse daí, ele é realmente um bom jogo, que ele puxa uma época muito, muito gloriosa do que foi os jogos de anime, principalmente Dragon Ball, que tinha esse mesmo conceito de jogo de luta. Agora, uma pena, mas eu ainda acho ele muito limitado, é por isso que eu nunca me atraí para jogar ele. É muito limitante fazer apenas uma Arena Fighters ou um Musou para resumir essas franquias, porque é ignorar todo o potencial que esses mundos e personagens têm a oferecer. Exatamente. Por isso eu acho que Dragon Ball FighterZ é tão interessante. Em Dragon Ball você tem centenas de personagens que lutam de diversas maneiras diferentes. É tosco imaginar que os jogos se resumam a uma jogabilidade padrão com simplificações de combate. Isso não te deixa extrair o melhor de cada personagem. Nesses jogos é muito comum que a lista de combos seja simplesmente apertar B, ou bola no PlayStation, para fazer um auto combo genérico. Geralmente cabe aos jogadores encontrarem formas de tentar conectar as coisas para criar combos mais elaborados, porque a produtora não faz muita questão de fazer isso. Isso torna os jogos pouco profundos e complexos, e cria uma curva menor de habilidade entre alguém que joga
pouco esse estilo e alguém que dedicou, sei lá, 50 ou 100 horas. Se você joga jogos mais complexos como Street Fighter ou Mortal Kombat, sabe que entre você, supondo que você seja horrível, e um jogador bom, há uma curva de habilidade gigantesca, porque ele escolheu dedicar um tempo enquanto você é apenas um iniciante. Esse tipo de curva ainda acontece nos jogos Arena Fighters padrão, mas é bem menor. Porque o jogo ser simplificado abre margem para que qualquer um desafie qualquer um. Tirando que o cara que dedicou algum tempo vai ter um leve conhecimento a mais de algumas mecânicas, mas no geral você ainda pode ganhar e ser um desafio válido para alguém que jogou 100 horas de Naruto Storm 4. E não vai ter que ficar apertando desesperadamente qualquer botão, como muita gente faz em MK e Street Fighter. Sim. Por isso esses jogos costumam não ser muito relevantes no cenário competitivo. Para alguns players que jogam jogos de luta competitivos, Arena Fighters costumam ser quase como uma piada. Não só porque o combate é bem simples na maioria deles, mas porque a própria estrutura do jogo não é ideal para um cenário competitivo. Sistemas como o de defesa são muito simples, geralmente se resumem a segurar um botão e tomar cuidado para não abusar demais senão a defesa quebra, ou simplesmente apertar outro botão e teleportar para trás do oponente. Não há defesa alta, defesa baixa, complexidade, nem nada, é só apertar e ser feliz. A câmera geralmente ser atrás de um personagem também não é interessante, porque distorce as noções de profundidade e gera claras desvantagens para o player que não está do outro lado da câmera. Alguns jogos tentam consertar isso com uma câmera dividida, mas isso restringe o campo de visão dos jogadores. Outros nem fazem nada, tipo Naruto Storm. Os personagens lutam quase todos no mesmo estilo e há um desbalanceamento nítido em alguns, porque o foco da empresa é apenas agradar os fãs adicionando os personagens que todo mundo do anime, todo fã do anime quer ver, sem se importar em como esse personagem vai reagir aos sistemas do jogo. E essa falta de complexidade não afeta só o modo online. Lutar contra a própria máquina fica desinteressante com o tempo, então esses jogos perdem muito da rejogabilidade. Assim como o Dragon Ball Breakers é um respiro para a franquia cada vez mais desgastada de Dragon Ball, One Piece Odyssey... Cara, eu fiz um react a esse vídeo, né? Vou deixar aparecendo também aí no card. Ficou bem legal, eu concordo pra caramba com o que ele fala no vídeo lá. O Dragon Ball, essa versão DBD de Dragon Ball, né? Com personagens não muito poderosos, que tem que ir lá fugir e combater os inimigos absurdos. Cara, melhor ideia, porque é algo totalmente novo, de muitos anos em Dragon Ball. É muito bom isso. Odyssey é a mesma coisa. Mas diferente de Dragon Ball, tanto esse quanto o último jogo de One Piece já consertaram um dos grandes problemas que eu também tenho com esses jogos de anime no geral. A fraca história. Jogos de Dragon Ball vão majoritariamente ser consumidos por alguém que conhece Dragon Ball. Sim. E a pessoa que conhece Dragon Ball sabe que a história tem como inimigos Raditz, Nappa, Vegeta, Freeza, Cell e Majin Buu. Você pode repetir essa merda infinitamente, mas não muda o fato de que esses são os vilões da série. Óbvio que aí no meio você tem outros, como Cybermans, Forças Especiais Gnews, Androids e blá blá blá. Mas a história não muda, porque Dragon Ball é um mangá que acabou nos anos 90 e infinitamente você vê essa história se repetindo em todos os jogos. Budokai Tenkaichi 1, 2, 3 contam exatamente a mesma história, com adições ou retirada de algumas lutas que acontecem, mas os inimigos principais são os mesmos que eu citei ali. Esses jogos adicionam alguns what if, mas eles não são a história, são só complementos. Depois você tem Xenoverse 1 e 2, que além de adicionar uma trama sem graça de viagem entre linhas do tempo e alteração de eventos, ainda mantém exatamente os mesmos inimigos principais de antes. E aí nós temos o Fire Z com a história original, porém bem esquecível, e Dragon Ball Kakarot com a história definitiva de Dragon Ball, contando praticamente tudo que acontece entre o primeiro episódio e o último, tirando algumas coisinhas. É o resumo perfeito da história de Dragon Ball. Ou seja, qualquer jogo depois disso que queira repetir a história de novo, só tá sendo muito redundante. Porque agora você já tem um que cumpre exatamente esse papel. Isso. Budokai Tenkaichi 1, 2, 3, Xenoverse 1 e 2 pulam muitos eventos da história de Dragon Ball, pulam muitas cenas, pulam muitas lutas, e Dragon Ball Kakarot se mantém bem fiel. Tipo, qual foi o último jogo de Dragon Ball que você lembra de jogar que tem uma luta no modo história contra o Yakon? Tipo, não são muitos. Por isso The Breakers, que é uma espécie de Dead by Daylight, parece ser uma boa pedida, apesar de não me empolgar muito com o resultado, porque além do jogo estar visualmente feio, o Dragon Ball vem de 2 jogos excelentes quando se fala de gráficos. Os controles parecem meio ruins, as animações são horríveis, a movimentação é cagada, e parece um jogo de PlayStation 2, porque não adianta só mudar, você tem que mudar e ainda tentar manter a qualidade. Por isso o Fire Z foi um sucesso, além de ser um jogo mais competitivo, que realmente recompensava o jogador por passar dezenas de horas tentando dominar o combate, ainda era visualmente impressionante, simulava com bastante precisão
revisão os visuais do anime, usando bastante sombra, fazendo um ótimo uso do 3D, com partículas, bolas de ki, fumaça e efeitos lindíssimos, com os personagens parecendo que foram retirados diretamente do anime. É magnífico. É bem diferente, por exemplo, dos gráficos que One Piece passou a apostar em World Seeker, Pirate Warriors e agora no Odyssey, priorizando um 3D meio artificial, que deixa os personagens parecendo que são feitos de massinha, diferente daquele estilo meio rachurado que tem em Burning Blood. Quando as empresas não estão simplesmente resumindo a história que todo mundo já conhece, elas decidem criar histórias esquecíveis, como a de World Seeker, ou fazer jogos que criam uma máscara de ser uma nova história, quando na verdade eles estão só revisitando o de sempre, com outra roupagem, como Dragon Ball Xenoverse 1 e 2 fazem. One Piece Odyssey me surpreende porque não só é uma tentativa de mudança que mostra que a empresa está disposta a arriscar apostando em um estilo de combate que não é o mais usado nos jogos recentes da série One Piece, como é mais uma tentativa de Eiichiro Oda de criar uma história paralela para o seu próprio universo. Sim, isso vai ser um sucesso? Eu não faço a menor ideia. Não tá muito One Piece fácil, é um mundo tão grande lá não foi tão que bom. um RPG com combate em equipe cairia como uma luva pra série. Óbvio que muitas e muitas vezes na série eles lutam solo, mas eles ainda são um grupo. E o jogo deveria dar ao jogador a opção de usar cada um deles. Sim. Talvez esse seja um dos maiores problemas pra mim do World Seeker. Você não sente que o Luffy pertence a um grupo, porque o máximo que os outros membros fazem é te dar umas missõezinhas estúpidas. Dragon Ball e Naruto são animes com muitos personagens que têm diversas formas de combater seus inimigos. Alguns preferem um combate mais próximo, como Rock Lee e Neji, porque suas habilidades estão mais focadas nisso. Outros como Kankuros ou marionetes, por isso não seria interessante ficar muito próximo. Isso é para citar duas variações de combate que os personagens usam, mas você tem inúmeras. Mas os jogos tendem a deixar todos eles com o exato mesmo estilo. Jogos como Gundam e o jogo de Kill la Kill contornam muito dos problemas de um Arena Fighters padrão, mas são jogos bem mais nichados e complexos de se fazer, já que eles decidem dar a cada personagem um estilo diferente de combate, que pode ser vantajoso ou não, contra um outro tipo específico de personagem. Eu acho bizarro como sempre que uma discussão sobre algum anime receber um jogo e como ele poderia ser feito, as pessoas falam: nossa, poderia ser um jogo como o Naruto Storm 4. Tipo, caralho, quantos jogos iguais a Naruto Storm 4 terão que ser feitos para as pessoas perceberem que é apenas preguiça por parte da empresa reciclar a mesma fórmula que deu certo? Exatamente, caralho. Eu sei que é pedir demais, porque com certeza nunca vai ser feito, mas eu queria muito, por exemplo, um jogo de Baki no estilo Fighter Z, competitivão, feito pela Arc System Works, com visuais lindíssimos e combates mais próximos e físicos, ao invés de soltar poderzinho como no Fighter Z, porque não é muita praia de Baki. Deixa eu falar um que eu gostaria muito pra caralho aqui também. Eu gostaria pra caralho de One Piece em mundo aberto, explorando as ilhas que tem nessa porra, e seja tipo RPG de exploração, tá ligado? Em que você possa criar a sua própria tripulação, ir atrás de Akuma no Mi. Você tem o seu personagem de base lá que não tem poder nenhum. Você pode ir treinando o seu personagem pra aprimorar suas técnicas, pra aprimorar seu hack, tá ligado? Porra, seria bem interessante ter as classes, né, os piratão brabo que tem na história principal da própria obra em si, ou até algo que se passasse depois do final de One Piece, né, já com um cânone pós o final da obra. Enfim, véi, o potencial disso seria inimaginável. Seria maravilhoso, mas acho que nunca vou ver isso acontecer. Ou até um jogo de animes mais desconhecidos pro público ocidental, como o Detetive Conan, talvez um jogo de, obviamente, detetive feito pela Frogwares, que é a mesma produtora dos jogos do Sherlock Holmes, ou até um Berserk feito pela From Software, ao invés de condenar o anime a jogos hack and slash e Musou, como todos os três. Mas aí é só jogar qualquer Dark Souls. Esses jogos servem para um propósito, que é agradar os fãs que querem desesperadamente jogar com uma seleção de 1000 personagens do seu anime favorito, mesmo que você tenha, sei lá, 15 Gokus, 10 Narutos. E pode ter certeza, se o jogo de Kimetsu no Yaiba receber continuações, que provavelmente vai acontecer, no quarto jogo você vai ter 30 Tanjiros. Pode anotar essa porra. E aí eles vão adicionando uns 30 personagens por jogo, sendo uns 10 por DLC, e usam toda a base dos jogos anteriores, o que dá a sensação de que você tem muitos personagens, quando a maioria é o mesmo do jogo anterior que você já tinha jogado, e você não vai usar 95% daqueles ali. Depois eles lançam DLCs pra fazer você pagar horrores por personagens que sempre estiveram prontos, e reciclam absolutamente toda a base possível para criar mais uma nova franquia de jogos exatamente iguais, com botões diferentes. Mas é basicamente isso. Como é que você faria um jogo aí do seu anime favorito? Não falei agora. Se você falar que igual a Naruto Storm 4, puta que pariu. Tá sacanagem, né? Mas é basicamente isso. Tchau. Nossa, velho. Puta que pariu, muito bom o vídeo. Muito bom mesmo, velho. Como eu falei, adoraria, né, um jogo de exploração. Ter seu naviozinho lá e partindo pela Grand Line e visitando as paradas, velho, as ilhas. Cara,
seria fantástico, velho. Eu acharia incrível, daria pra fazer, sim. Obviamente precisaria de uma demanda grande, porque pra colocar todas as ilhas seria algo bastante complexo. Mas, cara, como são ilhas e dá pra botar um negócio meio que, sabe, renderizasse tipo Minecraft, por exemplo, acho que daria pra fazer sim, sem nenhum grande problema, né? Tentando fazer o mais fiel possível. Acho que daria sim pra fazer. E mesmo que não fosse, sei lá, criando o seu personagem, a sua própria tripulação, se fosse só seguindo a própria história de One Piece no geral, já seria algo legal, na minha opinião. Mas isso sou eu falando, né? Eu acho que o Oda agora com a Sea Odyssey tá tentando seguir nessa linha de exploração, nessa linha aí de criar uma história em paralelo à própria obra dele também. O problema é esse negócio de combate de turnos, é um negócio que eu detesto pra caramba, né? Eu acho que o combate de turno é uma mecânica datada demais, que já deveria ter caído em desuso há anos. Mas, cara, o japonês adora fazer, né? Infelizmente. Então, cara, já dei minha opinião. Digam vocês o que vocês esperam, assim, de jogos novos, o que vocês gostariam de sua franquia fizesse de jogo, né? E que, pelo amor de Deus, isso daqui que eu estou falando saísse da mão da Bandai, porque senão o trabalho ia ser uma merda de qualquer jeito, no final, foda-se, não importaria, beleza? E é isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Se possível, deixa um like, se inscreve no canal, comente aí. E até a próxima, pessoal. Falou!